Uma escrava guardou um segredo por anos que destruiria completamente a família da Sinhá. Quando a filha da Sinhá casou com um homem deficiente, ninguém imaginava que aquele casamento revelaria uma verdade chocante que mudaria tudo. O que essa escrava sabia? Por que ela esperou tanto tempo? E qual segredo terrível ela carregava que faria a filha da Sinhá questionar toda a sua vida? Fique até o final, porque essa história vai te deixar sem palavras. Fazenda Santa Cruz, interior do Brasil, ano de 1852. O sol castigava as plantações de café, enquanto dezenas de pessoas escravizadas trabalhavam sob o olhar atento dos feitores. Naquela propriedade imensa vivia Dona Mariana, a Sinhá, uma mulher de 40 e poucos anos, viúva há 5 anos, que comandava tudo com pulso firme. Ela tinha uma filha única chamada Júlia, uma moça de 22 anos, de cabelos escuros e olhos claros, educada nos melhores colégios da capital. Júlia tinha tudo que uma moça de sua posição poderia desejar: vestidos importados da Europa, joias, livros, uma vida confortável. Mas havia algo que incomodava profundamente Dona Mariana. A filha da Sinhá não demonstrava interesse por nenhum dos pretendentes que apareciam. Coronéis, filhos de fazendeiros ricos, comerciantes prósperos, todos foram recusados por Júlia. Dona Mariana não entendia. Aqueles homens poderiam garantir o futuro da filha, manter o status da família, aumentar as propriedades. Foi quando apareceu na fazenda um homem chamado Pedro. Ele tinha 28 anos e era sobrinho distante de um antigo parceiro comercial de Dona Mariana. Pedro vinha de uma família que já teve posses, mas que havia perdido quase tudo. Ele era culto, educado, tocava piano maravilhosamente e tinha um jeito gentil de falar. Mas Pedro tinha uma deficiência. Ele mancava da perna esquerda desde criança, resultado de uma doença que o acometera aos 5 anos. Precisava de uma bengala para caminhar distâncias maiores. Quando Júlia conheceu Pedro, algo mudou nela. Pela primeira vez, Dona Mariana viu a filha sorrir de verdade, conversar animadamente, demonstrar interesse genuíno por alguém. Pedro e a filha da Sinhá passaram a conversar durante horas na varanda da Casa Grande. Falavam sobre livros, música, sobre a vida. Júlia parecia finalmente feliz. Dona Mariana ficou horrorizada. Um homem deficiente? Um homem sem fortuna? Isso era inaceitável. Ela chamou a filha e foi direta. Aquele casamento não aconteceria. A filha da Sinhá precisava de um homem forte, rico, que pudesse administrar a fazenda, que trouxesse benefícios para a família. Pedro não servia. Mas Júlia, pela primeira vez na vida, enfrentou a mãe. Ela disse que amava Pedro, que ele era o homem mais gentil e inteligente que já conhecera, que a deficiência dele não importava. Dona Mariana ameaçou, gritou, chorou, mas Júlia não recuou. A filha da Sinhá estava decidida. Ou se casava com Pedro ou não se casaria com ninguém. Durante semanas a tensão tomou conta da Casa Grande. Dona Mariana tentou de tudo, mandou Pedro embora, mas Júlia ameaçou fugir. Tentou arranjar outros pretendentes, mas a filha da Sinhá recusava todos sem nem olhar. A situação estava insustentável. Foi quando uma das escravas da casa, uma mulher chamada Benedita, pediu para falar com Dona Mariana em particular. Benedita tinha cerca de 50 anos. Era mucama da Casa Grande há mais de 30 anos. Tinha sido mucama da mãe de Dona Mariana antes dela. Era uma mulher discreta, que falava pouco, mas que via e ouvia tudo. Benedita disse a Sinhá que precisava contar algo sobre Pedro, algo que ela tinha descoberto. Dona Mariana, a princípio, não quis ouvir, disse que não precisava de fofocas de escrava. Mas Benedita insistiu. O que ela tinha a dizer era importante, muito importante. A escrava então contou que tinha visto Pedro conversando com um dos trabalhadores da fazenda vizinha. Ela estava levando roupa para lavar no rio quando ouviu a conversa. Pedro estava perguntando sobre Dona Mariana.
sobre as finanças da fazenda, sobre quantas terras ela possuía, quantos escravizados trabalhavam ali, qual era a produção de café. Benedita disse que aquilo a deixou desconfiada. Nos dias seguintes, a escrava começou a prestar mais atenção. Ela viu Pedro examinando documentos no escritório quando achava que estava sozinho. Viu ele fazendo perguntas aparentemente inocentes para os trabalhadores sobre a rotina da fazenda, sobre onde ficavam guardados certos documentos importantes. Benedita disse que Pedro não era quem parecia ser. Dona Mariana ficou furiosa, mas também confusa. Seria verdade? Pedro estaria interessado apenas na fortuna da família? Ela decidiu investigar por conta própria. Mandou cartas para conhecidos na capital, pedindo informações sobre a família de Pedro. As respostas que chegaram algumas semanas depois confirmaram suas piores suspeitas. A família de Pedro não tinha apenas perdido dinheiro. Eles estavam completamente falidos, deviam para vários credores, tinham perdido todas as propriedades. Pedro tinha vindo para aquela região, especificamente procurando uma família rica para se infiltrar. Ele já tinha tentado se aproximar de outras herdeiras antes de Júlia. Tudo era calculado. Dona Mariana sentiu o sangue ferver. Aquele homem estava usando a deficiência para parecer inofensivo, para ganhar a simpatia da filha dela. Ele tinha escolhido Júlia porque sabia que ela era romântica, sonhadora, que se importava mais com sentimentos do que com dinheiro. Pedro tinha estudado a família, sabia exatamente como agir. Assim a chamou Benedita novamente e agradeceu. Disse que a escrava tinha salvado a filha dela de um casamento desastroso. Prometeu recompensá-la. Depois chamou Júlia e mostrou todas as provas. As cartas, os testemunhos, tudo. A filha da Sinhá não quis acreditar. Chorou, disse que aquilo era mentira, que a mãe tinha inventado tudo para separá-los. Dona Mariana então trouxe Pedro para uma conversa. Confrontou ele na frente de Júlia com todas as informações. Perguntou sobre as dívidas, sobre as outras herdeiras, sobre as perguntas que ele fazia sobre a fazenda. Pedro tentou negar, mas Dona Mariana tinha provas demais. Ele finalmente admitiu. Disse que sim, estava com problemas financeiros, mas que tinha se apaixonado de verdade por Júlia, que não era mais sobre dinheiro. A filha da Sinhá olhou para ele, viu a mentira nos olhos dele e percebeu que a mãe estava certa. Tudo tinha sido uma farsa desde o início. Júlia pediu para Pedro ir embora e nunca mais voltar. Ele tentou argumentar, mas a filha da Sinhá não quis ouvir. Depois de ele partir, Júlia se trancou no quarto por dias. Dona Mariana tentou consolá-la, mas a filha não queria falar com ninguém. Passou um mês. Júlia estava diferente, mais quieta, mais triste. Ela tinha perdido a confiança nas pessoas, tinha perdido aquela luz nos olhos. Dona Mariana sofria vendo a filha assim, mas sabia que tinha feito o certo. Tinha protegido Júlia de um homem que só queria usar ela. Foi então que Benedita pediu para falar com Dona Mariana novamente. A Sinhá estava ocupada, mas algo no rosto da escrava a fez parar tudo e ouvir. Benedita disse que precisava contar a verdade sobre tudo. Dona Mariana não entendeu. Que verdade? Benedita já tinha contado sobre Pedro, ele tinha ido embora, estava tudo resolvido. Mas a escrava balançou a cabeça. Ela disse que tinha mentido. Tinha mentido sobre tudo. A Sinhá ficou paralisada. Como assim mentido? Benedita então começou a contar a verdade chocante que tinha guardado por semanas. Me conte nos comentários, você já desconfiou de alguém que parecia perfeito demais? Quero saber sua opinião. Benedita explicou que tudo o que ela tinha dito sobre Pedro era mentira. Ele nunca perguntou nada sobre a fazenda para os trabalhadores. Nunca foi visto mexendo em documentos, nunca demonstrou qualquer interesse pela fortuna da família. Ela tinha inventado tudo. Dona Mariana não conseguia processar o que estava ouvindo. Por quê? Por que a escrava faria uma coisa dessas? Benedita então revelou o motivo, e foi algo que deixou a Sinhá completamente chocada.
A escrava disse que tinha feito aquilo porque sabia exatamente como Dona Mariana pensava. Sabia que a sinhá nunca aceitaria um homem deficiente e sem fortuna para a filha. Sabia que ela só se importava com dinheiro e status. Benedita tinha visto Júlia feliz pela primeira vez em anos. Tinha visto a filha da sinhá apaixonada de verdade e tinha visto Dona Mariana tentar destruir aquela felicidade. Então, ela decidiu agir. Benedita criou a história sobre Pedro para dar a Dona Mariana exatamente o que ela queria ouvir. Uma desculpa perfeita para afastar Pedro, que não fosse apenas preconceito contra a deficiência dele. A escrava sabia que se ela falasse que Pedro estava atrás do dinheiro, Dona Mariana acreditaria sem questionar, porque era exatamente o que ela queria acreditar. E quanto às cartas da capital confirmando as suspeitas? Benedita confessou que tinha pagado um dos empregados de confiança de Dona Mariana para falsificar aquelas cartas. O homem sabia escrever bem e conhecia o estilo de escrita dos contatos da sinhá. Ele tinha criado respostas falsas que diziam exatamente o que Dona Mariana queria ler. A sinhá estava em choque total. Mas por que Benedita estava confessando agora? Por que revelar tudo? A escrava explicou que não conseguia mais viver com aquilo. Tinha visto Júlia destruída, tinha visto a filha da sinhá perdendo a vontade de viver e não aguentava mais carregar aquele peso. Ela sabia que seria castigada terrivelmente por ter mentido para a sinhá, mas não importava. A verdade precisava ser dita. Dona Mariana ficou furiosa, chamou Benedita de todos os nomes possíveis. Como ela ousava, como uma escrava ousava manipular sua senhora daquela forma. Ela mandou prender Benedita imediatamente e ordenou que ela fosse castigada com açoites. Mas então Júlia apareceu. Ela tinha ouvido tudo da porta do escritório. A filha da sinhá entrou, olhou para a mãe e disse que Benedita não seria castigada. Dona Mariana não acreditou no que estava ouvindo. A filha estava defendendo aquela escrava que tinha causado tudo aquilo. Júlia disse que sim, Benedita tinha mentido, tinha manipulado. Mas por quê? Porque a mãe dela nunca teria aceitado Pedro por preconceito. Porque Dona Mariana só pensava em dinheiro e posição social. Porque ela não se importava com a felicidade da própria filha. A filha da sinhá disse que Benedita tinha tido que fazer tudo aquilo porque a mãe dela se recusava a ver Pedro como ser humano digno só por causa da deficiência dele. Dona Mariana tentou argumentar, mas Júlia não deixou. Ela disse que a mãe tinha acreditado nas mentiras sobre Pedro tão facilmente porque queria acreditar. Porque qualquer desculpa servia para afastá-lo, desde que não fosse admitir que o verdadeiro problema era o preconceito. A filha da sinhá disse que estava envergonhada da mãe, envergonhada de ter acreditado naquelas mentiras tão facilmente. Júlia então perguntou à mãe onde estava Pedro. Ele tinha voltado para a casa da família dele, a 3 dias de viagem dali. A filha da sinhá disse que ia até lá, ia pedir desculpas, ia tentar consertar o que a mãe e ela tinham feito. Dona Mariana tentou impedir, mas Júlia foi firme. Ela era maior de idade, dona de metade da fazenda por herança do pai, e ia fazer o que achasse certo. Júlia partiu no dia seguinte, levando apenas uma empregada de confiança como acompanhante. Dona Mariana ficou na fazenda, lidando com a verdade chocante que tinha descoberto. Ela olhava para Benedita ainda presa, esperando castigo, e não sabia o que fazer. A sinhá pensou muito nos dias seguintes. Pensou em como tinha sido manipulada, em como tinha acreditado tão facilmente nas mentiras, em como tinha destruído a felicidade da filha. E a verdade mais dolorosa de todas foi perceber que Júlia tinha razão. Ela tinha acreditado naquelas histórias sobre Pedro porque queria acreditar, porque qualquer coisa era melhor do que admitir que o problema era ela mesma. Dona Mariana mandou soltar Benedita. Não aplicou nenhum castigo. Ela não conseguia, porque no fundo sabia que a escrava tinha apenas exposto uma verdade que ela não queria ver sobre si mesma.
Benedita tinha mostrado o quanto ela estava disposta a acreditar em mentiras para justificar seu preconceito. Passaram-se 2 semanas até que Júlia voltou. Ela chegou acompanhada de Pedro. A filha da Sinhá tinha ido até a casa dele. Tinha contado toda a verdade. Tinha pedido desculpas por ter acreditado nas mentiras sem dar a ele chance de se defender de verdade. Pedro tinha ficado magoado, claro, mas também tinha entendido a situação difícil que Júlia estava. Eles conversaram por dias, reconstruíram a confiança que tinha sido quebrada. Quando Júlia e Pedro voltaram para a fazenda, eles anunciaram que iam se casar. Dona Mariana não se opôs. Ela sabia que não tinha mais argumentos, não depois de tudo que tinha acontecido. A filha da Sinhá deixou claro que, se a mãe tentasse impedir novamente, ela simplesmente pegaria sua parte da herança e ia embora com Pedro, e nunca mais voltaria. Mas Dona Mariana não tentou impedir. Ela estava mudada. A verdade chocante revelada por Benedita tinha forçado ela a olhar para si mesma de um jeito que nunca tinha feito antes. Ela tinha se visto através dos olhos dos outros e não tinha gostado do que tinha visto. Uma mulher tão preocupada com aparências e dinheiro que estava disposta a destruir a felicidade da própria filha. O casamento aconteceu 3 meses depois. Foi uma cerimônia pequena, apenas com pessoas próximas. Pedro e a filha da Sinhá trocaram votos na capela da fazenda. Dona Mariana estava lá, vendo a filha feliz, e pela primeira vez admitiu para si mesma que tinha estado errada sobre Pedro. Nos meses seguintes, Pedro provou ser exatamente o que Júlia tinha visto nele desde o início. Um homem gentil, inteligente, trabalhador. Ele ajudava a administrar a fazenda, apesar da deficiência, tinha ideias inovadoras para melhorar a produção, tratava todos com respeito, incluindo os escravizados. A filha da Sinhá estava radiante de felicidade. Dona Mariana observava tudo isso e uma culpa profunda ia crescendo dentro dela. Ela tinha quase destruído aquilo. Tinha quase tirado da filha a chance de ser feliz por puro preconceito. E tudo por causa da deficiência de Pedro, algo que não definia quem ele era como pessoa. Um dia, Dona Mariana chamou Benedita para conversar. A escrava veio com medo, pensando que finalmente o castigo viria. Mas a Sinhá apenas pediu desculpas. Pediu desculpas por ter acreditado nas mentiras tão facilmente, por ter sido tão preconceituosa, por quase ter destruído a felicidade de Júlia. Dona Mariana disse que Benedita tinha feito algo terrível ao mentir, mas que também tinha sido a única pessoa corajosa o suficiente para mostrar a verdade para ela, mesmo que de um jeito torto. Benedita ficou surpresa. Nunca tinha visto a Sinhá pedir desculpas para alguém, muito menos para uma escrava. Dona Mariana então disse que ia dar a liberdade para Benedita. A escrava ficou em choque. Liberdade! A Sinhá explicou que Benedita tinha arriscado tudo para tentar proteger a felicidade de Júlia. Tinha carregado um segredo terrível por semanas e, no final, tinha escolhido a verdade, mesmo sabendo que seria castigada. Isso merecia ser recompensado. Benedita começou a chorar. Ela tinha 50 anos, tinha nascido naquela fazenda, tinha servido 2 gerações daquela família. Liberdade era algo que ela tinha parado de sonhar há muito tempo. A escrava agradeceu, mas disse que não tinha feito aquilo esperando recompensa. Tinha feito porque via Júlia como uma filha, porque tinha visto ela crescer, tinha secado suas lágrimas quando criança, tinha ouvido seus sonhos. Ver a filha da Sinhá finalmente feliz e então ver aquela felicidade sendo destruída tinha partido seu coração. Dona Mariana entendeu. Benedita amava Júlia de um jeito que ela, a própria mãe, tinha falhado em amar. Tinha amado o suficiente para colocar a felicidade da moça acima de sua própria segurança. Tinha arriscado tudo. A notícia da libertação de Benedita se espalhou pela fazenda. Os outros escravizados não sabiam exatamente o que tinha acontecido, mas sabiam que tinha algo a ver com o casamento da filha da Sinhá com aquele homem deficiente.
Sussurros corriam pelos cantos sobre como Benedita tinha feito algo muito corajoso. Benedita decidiu ficar na fazenda, mesmo sendo livre. Ela não tinha para onde ir. Não tinha família viva além daquelas pessoas. Mas agora ela recebia um salário pequeno, tinha um quarto só dela, podia ir e vir quando quisesse. Era uma liberdade limitada, mas ainda assim era mais do que ela tinha sonhado ter. Júlia ficou sabendo de toda a verdade algumas semanas depois do casamento. A filha da Sinhá foi até Benedita e abraçou ela, chorando. Ela agradeceu por tudo que a mulher tinha feito, pelos riscos que tinha corrido. Júlia disse que considerava Benedita como uma segunda mãe, alguém que tinha se importado com ela mais do que com as próprias consequências. O tempo foi passando. Pedro e a filha da Sinhá continuaram felizes juntos. Eles tiveram 2 filhos nos anos seguintes, uma menina e um menino. Pedro continuou ajudando a administrar a fazenda e suas ideias fizeram a produção aumentar significativamente. A deficiência nunca foi um problema. Ele sempre encontrava maneiras de fazer o que precisava ser feito. Dona Mariana mudou também. Ela nunca mais demonstrou preconceito contra pessoas com deficiência. Na verdade, ela começou a contratar trabalhadores deficientes, pagando salários justos, dando oportunidades que eles não teriam em outros lugares. Era seu jeito de tentar consertar o erro que tinha quase cometido. A verdade chocante que Benedita tinha revelado mudou tudo naquela fazenda. Não apenas mostrou as mentiras que tinham sido criadas, mas forçou todos a enfrentarem seus próprios preconceitos. A filha da Sinhá tinha casado com um homem deficiente, e aquele casamento tinha sido o mais feliz e bem-sucedido que qualquer um ali já tinha visto. Benedita continuou trabalhando na casa grande, mas agora como mulher livre. Ela viu os netos de Dona Mariana crescerem, ensinou para eles as mesmas lições de bondade e aceitação que tinha tentado ensinar para Júlia. A escrava que tinha guardado e depois revelado uma verdade chocante se tornou uma figura respeitada por todos na fazenda. Anos depois, quando Benedita já estava com 60 e poucos anos, ela adoeceu gravemente. Júlia e Pedro cuidaram dela como se fosse da família. A filha da Sinhá passava horas ao lado da cama de Benedita, conversando, relembrando histórias. Em um desses momentos, Júlia perguntou por que Benedita tinha realmente feito tudo aquilo, por que tinha arriscado tanto. Benedita explicou que quando ela era muito jovem, ainda adolescente, tinha se apaixonado por um rapaz escravizado que trabalhava em outra fazenda. Ele também tinha uma deficiência, tinha perdido 3 dedos da mão direita em um acidente. Eles tinham se encontrado algumas vezes em segredo, tinham planejado tentar fugir juntos, viver livres em algum lugar distante. Mas a mãe de Dona Mariana descobriu e impediu. Separou eles, vendeu o rapaz para uma fazenda muito longe. Benedita nunca mais o viu. Anos depois, ela soube que ele tinha morrido jovem, trabalhando em condições terríveis. A escrava disse que passou a vida toda carregando aquele arrependimento, aquela dor de não ter lutado mais por aquele amor. Quando ela viu Júlia finalmente feliz com Pedro, viu a mesma luz nos olhos da filha da Sinhá que ela tinha tido quando estava com aquele rapaz. Ela não podia deixar aquilo ser destruído. Não de novo. Não podia ficar parada vendo mais um amor verdadeiro ser destruído por preconceito. Então ela fez o que achou que precisava fazer, mesmo sendo errado, mesmo sendo arriscado. Júlia chorou, ouvindo aquela história. Ela segurou a mão de Benedita e agradeceu por tudo. Agradeceu por aquela mulher ter sido corajosa quando ela mesma não tinha sido, por ter lutado pela felicidade dela de um jeito que ninguém mais tinha lutado. Benedita se recuperou daquela doença e viveu mais alguns anos. Ela viu os netos de Dona Mariana crescerem, viu a fazenda prosperar, viu a família feliz. Quando ela finalmente morreu, aos 68 anos,
Foi enterrada com honras de membro da família. Júlia e Pedro fizeram questão disso. A filha da Sinhá disse em seu velório que Benedita tinha sido uma das pessoas mais corajosas que já tinha conhecido. Uma mulher que tinha arriscado tudo pela verdade e pelo amor. A história de como a filha da Sinhá casou com um homem deficiente e de como uma escrava revelou uma verdade chocante se tornou lenda naquela região. As pessoas contavam para os filhos e netos sobre aquela mulher que tinha mentido para mostrar uma verdade maior, sobre aquela família que tinha aprendido que o amor era mais importante que qualquer preconceito. Pedro viveu até os 70 e poucos anos, sempre ao lado de Júlia. A deficiência nunca definiu ele, nunca limitou sua capacidade de ser um bom marido, um bom pai, um bom administrador. A filha da Sinhá nunca se arrependeu de ter lutado por aquele casamento, de ter enfrentado a mãe, de ter dado uma chance para o amor verdadeiro. Dona Mariana, nos seus últimos anos de vida, costumava dizer que a maior lição que já tinha aprendido veio de uma escrava que teve coragem de mostrar a ela seus próprios preconceitos. Ela dizia que tinha sido cega por tanto tempo, preocupada com coisas tão superficiais, que quase destruiu o que havia de mais precioso, a felicidade da própria filha. A verdade chocante que Benedita revelou não foi apenas sobre as mentiras que ela tinha contado. Foi sobre os preconceitos que todos carregavam, sobre como julgamos as pessoas por coisas que não importam, sobre como quase perdemos o que é mais valioso por causa de orgulho e ignorância. Aquela escrava, uma mulher que tinha nascido sem liberdade, sem direitos, sem voz, tinha dado a maior lição de todas para aquela família que tinha tudo, e essa lição atravessou gerações. Os filhos de Júlia e Pedro cresceram sabendo da história de Benedita, sabendo dos erros da avó, sabendo que o valor de uma pessoa não está em sua aparência, em seu dinheiro ou em qualquer deficiência física. Está em seu caráter, em sua bondade, em sua capacidade de amar. Os filhos de Júlia e Pedro cresceram ouvindo as histórias sobre Benedita. Maria, a mais velha, tinha 15 anos quando Benedita morreu. João, o mais novo, tinha 13. Eles tinham crescido vendo aquela mulher como parte da família. Nunca souberam que ela tinha sido escrava até serem mais velhos. Para eles, Benedita era simplesmente a vovó Beni, a mulher que contava histórias maravilhosas, que fazia os melhores doces, que sempre tinha um abraço e uma palavra de conforto. Quando finalmente descobriram a verdadeira história, ficaram chocados. Maria não conseguia acreditar que aquela mulher gentil tinha sido obrigada a trabalhar sem liberdade, sem direitos. João ficou furioso ao saber que a própria bisavó tinha sido dona de pessoas. Júlia e Pedro sentaram com os filhos e explicaram tudo com calma. Contaram sobre os tempos difíceis, sobre os erros que foram cometidos, sobre como Benedita tinha arriscado tudo pela felicidade deles. Maria perguntou por que Benedita não tinha simplesmente contado a verdade desde o início, por que tinha escolhido mentir primeiro. Pedro explicou que às vezes, quando você não tem poder, quando ninguém ouve sua voz, você precisa encontrar maneiras criativas de fazer as pessoas prestarem atenção. Benedita sabia que se ela simplesmente pedisse para Dona Mariana aceitar ele, não ia funcionar. A Sinhá precisava acreditar que estava protegendo a filha de um golpista para finalmente perceber seu próprio preconceito. João disse que achava Benedita muito inteligente. Ela tinha entendido exatamente como a bisavó pensava. Tinha usado isso para criar uma situação onde a verdade eventualmente viria à tona. A filha da Sinhá concordou. Benedita tinha sido mais esperta que todos eles juntos. Tinha visto o que precisava ser feito e tinha feito, independente do risco pessoal. Dona Mariana, que já estava com mais de 70 anos nessa época, ouviu os netos conversando sobre Benedita. Ela chamou Maria e João e contou sua própria versão da história. Contou como tinha sido cega,
como tinha deixado o preconceito controlar suas ações, como tinha quase destruído a felicidade da própria filha. A avó disse que não passava um dia sem ela pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se ela tivesse sido uma pessoa melhor desde o início. Maria abraçou a avó e disse que o importante era que ela tinha mudado, que ela tinha aprendido com seus erros. Dona Mariana sorriu com lágrimas nos olhos e disse que aquela lição tinha custado caro demais. Que ela tinha feito Júlia sofrer, tinha feito Pedro sofrer, tinha feito Benedita arriscar tudo. Mas sim, ela tinha aprendido. Tinha aprendido que o valor das pessoas não está nas coisas superficiais que a sociedade valoriza. Os anos continuaram passando na fazenda. Pedro continuava administrando as terras junto com Júlia, e sua deficiência nunca foi obstáculo para nada. Ele tinha desenvolvido métodos próprios para fazer as coisas, tinha adaptado ferramentas, tinha encontrado soluções criativas. Os trabalhadores da fazenda o respeitavam profundamente, não apesar da deficiência, mas por quem ele era como pessoa. A filha da Sinhá também tinha mudado a forma como a fazenda operava. Depois que a escravidão foi abolida em 1888, ela e Pedro foram os primeiros da região a oferecer contratos justos e salários dignos para os ex-escravizados. Muitos escolheram ficar trabalhando ali, porque sabiam que seriam tratados com respeito. A fazenda se tornou conhecida na região como um lugar onde todos eram tratados com dignidade, independente de sua origem ou condição. Maria, quando cresceu, se tornou professora. Ela abriu uma escola na fazenda onde ensinava os filhos dos trabalhadores a ler e escrever gratuitamente. João seguiu os passos do pai e se tornou administrador, ajudando a tocar os negócios da família. Ambos carregavam consigo as lições que tinham aprendido com a história de Benedita e de seus pais. Um dia, Maria estava organizando os pertences antigos da família quando encontrou um diário. Era de Benedita. A escrava tinha aprendido a escrever em segredo quando era jovem, ensinada por um padre que visitava a fazenda. No diário, ela tinha registrado seus pensamentos ao longo dos anos. Maria começou a ler e ficou completamente absorta. Benedita escrevia sobre sua juventude, sobre o rapaz que tinha amado e perdido. Escrevia sobre a dor de vê-lo ser vendido, sobre os anos de solidão que se seguiram. Ela descrevia como tinha decidido nunca mais se apegar a ninguém, como tinha construído muros ao redor do coração. Mas então veio Júlia, uma bebê que chorava à noite e que só se acalmava nos braços de Benedita. Uma criança que corria para ela quando se machucava, que contava seus segredos, que a chamava de Bene com aquela voz doce. A escrava escrevia que tinha prometido a si mesma que protegeria aquela criança, que não deixaria Júlia sofrer como ela tinha sofrido, que lutaria pela felicidade da menina, mesmo que isso custasse tudo. E quando viu Júlia finalmente apaixonada, finalmente feliz, e viu Dona Mariana tentando destruir aquilo, ela soube o que precisava fazer. Benedita descrevia no diário como tinha planejado tudo cuidadosamente, como tinha estudado Dona Mariana por semanas, entendendo exatamente o que a Sinhá precisava ouvir para acreditar. Como tinha convencido o empregado a falsificar as cartas, prometendo dar a ele sua pequena economia de anos. Como tinha mantido a mentira funcionando, mesmo sentindo a culpa crescer a cada dia. Ela escrevia que sabia que estava fazendo algo terrível, mas que não via outro caminho. A verdade direta nunca funcionaria com Dona Mariana. Apenas uma mentira estratégica poderia eventualmente revelar a verdade maior. Maria leu cada página com lágrimas nos olhos. A profundidade do amor de Benedita por sua mãe estava ali, em cada palavra cuidadosamente escrita. A escrava que não tinha nada tinha dado tudo pela felicidade de uma moça que amava como filha. No final do diário, nas últimas páginas escritas pouco antes de Benedita morrer, ela dizia que não se arrependia de nada, que valia a pena ter arriscado tudo para ver Júlia feliz.
que ver a filha da Sinhá realizada com uma família amorosa, com filhos maravilhosos, tinha feito toda a dor e todo o risco valerem a pena. Maria levou o diário para a mãe. Júlia leu cada palavra, chorando do começo ao fim. Ela nunca tinha sabido da profundidade dos sentimentos de Benedita, nunca tinha entendido completamente o sacrifício que aquela mulher tinha feito. A filha da Sinhá disse que queria que aquela história fosse preservada, que queria que as próximas gerações soubessem o que Benedita tinha feito. Pedro sugeriu que eles publicassem o diário, que contassem a história completa para o mundo. Mas Júlia disse que não. Aquela história era íntima demais, pessoal demais. Em vez disso, ela decidiu que a contaria para seus netos quando eles nascessem, e estes contariam para os bisnetos e assim por diante. A história de Benedita seria mantida viva através das gerações, não como um livro publicado, mas como uma tradição oral, uma lição passada de pai para filho. Dona Mariana, quando soube do diário, pediu para lê-lo. Ela passou dias imersa naquelas páginas, revivendo tudo sob a perspectiva de Benedita. A avó viu ali o quanto aquela mulher tinha sofrido, o quanto tinha amado, o quanto tinha sacrificado, e viu também o quanto ela mesma tinha sido cruel e cega. Dona Mariana escreveu uma carta endereçada às futuras gerações da família. Nela, descrevia seus erros, seus arrependimentos, suas lições aprendidas. Pediu que nunca esquecessem de Benedita, nunca esquecessem do preço do preconceito. Os anos se transformaram em décadas. A fazenda prosperou sob a administração de Pedro e depois de João. Maria continuou ensinando, formando gerações de crianças que cresceram sabendo ler, escrever e pensar criticamente. A história da filha da Sinhá, que casou com um homem deficiente, se tornou lendária não apenas na família, mas em toda a região. Pessoas vinham de longe para conhecer a fazenda onde aquela história tinha acontecido. Queriam ver o lugar onde Benedita tinha trabalhado, onde tinha vivido seus últimos anos livre. Queriam ouvir as histórias dos descendentes de Júlia e Pedro. A fazenda se tornou um símbolo de que mudança era possível, de que preconceitos podiam ser superados, de que o amor verdadeiro conquistava tudo. Pedro viveu até os 76 anos. Nos seus últimos dias, rodeado pela família que tinha construído com Júlia, ele disse que tinha sido abençoado, que nunca tinha imaginado, quando chegou naquela fazenda anos atrás, como um jovem pobre e deficiente, que encontraria tanto amor, tanta felicidade, tanto propósito. Ele agradeceu a Benedita em suas últimas palavras, dizendo que devia tudo a ela, que sem a coragem daquela mulher, nada daquilo teria sido possível. Júlia viveu mais alguns anos após a morte de Pedro. Ela tinha 83 anos quando faleceu, rodeada por filhos, netos e bisnetos. A filha da Sinhá passou seus últimos anos contando histórias, principalmente sobre Benedita, sobre Pedro, sobre como tinha aprendido que o verdadeiro valor das pessoas está em seu coração, não em sua aparência ou posição social. Ela dizia que tinha sido a mulher mais sortuda do mundo por ter tido duas mães, Dona Mariana, que a criou, e Benedita, que a protegeu. Maria, que se tornou matriarca da família depois da morte da mãe, manteve viva a tradição de contar a história de Benedita. Ela reunia a família todo ano no aniversário de nascimento da escrava e contava a história completa, desde o início até o fim. As crianças ouviam fascinadas, os adultos choravam mesmo já conhecendo cada detalhe. A história nunca perdia seu poder de tocar os corações. Um dos bisnetos de Júlia e Pedro, chamado Lucas, nasceu com a mesma deficiência do bisavô. Ele mancava da perna direita desde pequeno. Quando as outras crianças da escola zombavam dele, sua mãe contava a história do bisavô Pedro, de como ele tinha sido um homem extraordinário, de como a deficiência nunca o tinha impedido de nada.
Lucas cresceu sabendo que vinha de uma linhagem de pessoas fortes, que superavam obstáculos, que não deixavam limitações físicas definirem quem eram. Lucas se tornou engenheiro e desenvolveu ferramentas adaptadas para pessoas com deficiências físicas. Ele dizia que estava honrando a memória do bisavô, ajudando outras pessoas como ele a viverem vidas plenas. Quando perguntavam onde tinha encontrado inspiração para seu trabalho, ele contava a história de Pedro e Júlia, de Benedita e Dona Mariana. Contava como uma escrava tinha mudado o destino de uma família inteira ao ter coragem de fazer o que era necessário. A fazenda continuou sendo administrada pelos descendentes de Júlia e Pedro por mais de 100 anos. Cada geração adicionava sua própria contribuição, mas sempre mantendo os valores que tinham sido estabelecidos por aquele casal improvável e pela escrava corajosa que os tinha unido. A propriedade se tornou um modelo de como administrar terras de forma justa e sustentável, sempre respeitando as pessoas que trabalhavam ali. No local onde Benedita estava enterrada, a família construiu um pequeno memorial. Não era nada ostentoso, apenas uma pedra simples com seu nome e as datas de nascimento e morte. Mas ao lado tinha uma placa onde estava escrito: "Aqui jaz Benedita", que ensinou a uma família o verdadeiro significado de coragem, amor e sacrifício. Ela ousou desafiar o impossível para proteger a felicidade de quem amava. Sua memória viverá eternamente em nossos corações. Visitantes vinham de todo o país para ver aquele memorial. Estudantes escreviam trabalhos acadêmicos sobre a história de Benedita, sobre como uma mulher sem poder tinha conseguido mudar toda uma dinâmica familiar. Artistas pintavam quadros retratando os momentos importantes da história. Escritores se inspiravam nela para criar suas próprias narrativas sobre coragem e sacrifício. A verdade chocante que Benedita revelou naquele dia distante, em 1852, continuou reverberando através das gerações. Não era apenas a revelação de que ela tinha mentido, mas a revelação maior de que todos carregamos preconceitos, que todos somos capazes de sermos cegos para nossos próprios erros, que às vezes precisamos de alguém corajoso o suficiente para nos mostrar a verdade, mesmo que seja através de métodos pouco convencionais. Dona Mariana tinha morrido aos 82 anos, tendo vivido tempo suficiente para ver como suas mudanças tinham impactado positivamente a família. Ela tinha passado seus últimos anos trabalhando para desfazer os males que tinha causado quando era mais jovem, ajudando pessoas deficientes da região, lutando contra preconceitos onde quer que os visse. A avó dizia que estava tentando honrar a memória de Benedita, tentando ser a pessoa que deveria ter sido desde o início. A história de como a filha da Sinhá casou com um homem deficiente e de como uma escrava revelou uma verdade chocante se tornou parte do folclore brasileiro. Era contada em escolas, em igrejas, em reuniões familiares por todo o país. Cada pessoa que ouvia a história levava consigo uma lição diferente, mas todas entendiam o cerne da mensagem. O amor verdadeiro supera qualquer obstáculo e, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. Benedita nunca soube o impacto completo que suas ações teriam. Ela morreu pensando que tinha apenas ajudado uma moça a encontrar a felicidade. Mas o que ela realmente fez foi muito maior. Ela plantou uma semente que cresceu e se espalhou, tocando centenas de vidas ao longo de gerações. Mostrou que uma pessoa, mesmo sem poder, sem voz oficial, pode mudar o mundo ao seu redor através de coragem e amor. A Fazenda Santa Cruz ainda existe até hoje, administrada pela 6ª geração de descendentes de Júlia e Pedro. Eles mantêm um pequeno museu na Casa Grande, onde contam a história completa da família, com destaque especial para Benedita. Visitantes podem ver o diário original, cuidadosamente preservado em uma vitrine com controle de temperatura.
podem ver fotos antigas de Pedro e Júlia, de Dona Mariana em seus últimos anos, de Maria e João. Podem caminhar pelos mesmos corredores onde aquela história incrível se desenrolou. O mais impressionante é que a história continua inspirando mudanças até hoje. Pessoas que visitam a fazenda saem diferentes, questionando seus próprios preconceitos, pensando sobre como tratam os outros, refletindo sobre o que realmente importa na vida. A verdade chocante que Benedita revelou há tantos anos continua revelando verdades para cada nova geração que a descobre. Chegamos ao final dessa história incrível. O que você achou da coragem de Benedita? Você teria feito o mesmo no lugar dela? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que vão te fazer refletir sobre a vida. A história da filha da Sinhá, que casou com um homem deficiente, nos ensina que o amor verdadeiro supera qualquer preconceito e que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.